9h, 4/8, damos início a mais uma live do Instituto Moyat, com o grão-mestre Léo Imamura, em parceria com o canal Kung Fu Life. Hoje recebemos como pai do tema Ricardo Leite Sensei, e falaremos sobre a constituição de um legado. Ricardo Leite Sensei está no Instituto Moyat a meu lado. Bom, aos que nos acompanham pelas mídias sociais, a comunicação será através do chat, e aos que estão na sala exclusiva do Zoom, favor deixar a câmera ligada e as perguntas pelo chat ou pela mão virtual. Sifu, boa noite, passo a palavra ao senhor, depois retorno ao Ricardo Leite Sensei. Boa noite, mestre Rodrigo Giarola, boa noite, Edson Maciel, boa noite a todos os presentes na sala do Zoom do Instituto Moyat e também todos aqueles que estão conosco nas mídias sociais. Hoje temos o prazer de ter como pai do tema o Sensei Ricardo Leite, que está aqui conosco, está no Instituto Moyat. Aliás, eu não estou no Instituto Moyat, estou em Brasília, e o Sensei está na sede do Instituto Moyat, para que nós possamos falar sobre um tema que é relevante para todas as artes marciais e para todos os legados culturais. Então, um tema da mais alta importância. Agradeço muito a sua sugestão, Sensei, e vou passar a palavra para você, para que você possa, com isso, fazer as considerações iniciais para as pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Sifu, boa noite a todos. Agradeço o mestre Giarola estar me recebendo aqui. Infelizmente, não pude vir com o Sifu aqui, mas é um prazer sempre estar aqui. Sifu, a gente estava fazendo um trabalho hoje e nos ocorreu a questão que eu estava tratando, se chama Koryu, as artes marciais chamadas antigas, que é do tempo ainda do samurai. São Kobudo, Ko de antigo, e eles são de Ryu-ha. Ryu significa algo que flui como um rio, que vem da fonte e vai passar para frente em diante. E Ryu-ha é uma linhagem tradicional dessas escolas. E a característica mais direta dela, como a gente já costuma sempre conversar, é a questão da relação mestre-discípulo, em que o mestre tem a oportunidade de, por diversos meios no convívio, transmitir o legado, independente das coisas específicas da prática de treinar técnica, né? O próprio convívio, ele encontra vários elementos ali para transmitir a arte, o conteúdo da arte. A grande crítica desses antigos Ryu-ha é que o que é chamado Shin Budo, que é o Budo moderno, já da época não dos samurais, na nossa época, é que essa relação foi perdida. Então, se monta muitas escolas a partir de uma relação sem vínculo com essa linhagem. O cara aprendeu com terceiros, enfim, e não consegue manter uma relação que possa dar suporte a isso. O que a gente estava tratando hoje é que a gente, por intermédio da tecnologia, está conseguindo compensar vários elementos dessa questão, que é realmente criticável, mas não é necessária. Ou seja, não é uma sentença de morte para a transmissão legítima do conteúdo, né? É uma crítica a ser estudada. Então, a minha proposta é expor isso para ver o que se for entende, os companheiros podem contribuir. Grato. Obrigado, Sensei. Porque aqui nós temos uma situação muito interessante, visto que quando nós falamos de preservar algo, de institucionalizar algo, nós temos aí vários recursos modernos para isso, e que muitas vezes esses recursos contrariam as estruturas tradicionais. Por exemplo, a manutenção de uma estrutura qualquer, institucional.
eu preciso aqui ter, obviamente, pagar impostos, eu preciso trazer uma série de compromissos que muitas vezes não estão ligadas à atividade fim. Ou seja, eu tenho que fazer uma série de coisas para manter, inclusive ter alunos ou ter membros para que aquilo sobreviva. E muitas vezes membros ou alunos que não passam pela devida triagem, que são tão exigidas em práticas tradicionais, porque você constitui a relação mestre-discípulo. Daí que, modernamente, hoje se faz uma diferença entre o aluno e o discípulo. Né? Na China, só para você ter uma ideia, existe uma distinção entre Hokusan e Todai. Hokusan é o aluno de escola. Todai é o aluno de um Sifu. Numa escola, você não tem Sifu. Numa escola, você tem a Lao Si, né? Ou Lao Shi, que seria em mandarim, tá? Então, você não tem aqui, você tem um professor, como um professor de escola, onde o vínculo ele está ligado ao sentido estrito. Por exemplo, se eu sou um professor de história, meu compromisso com você é passar história para você do Brasil, da China, do Japão, ou mundial, qualquer história que seja. Eu não estou preocupado no sentido amplo de, a partir desse conhecimento, história, transformar você num ser humano melhor. Ou seja, no sentido amplo da educação, que é o que caracteriza quando nós estamos falando de uma relação mestre-discípulo. Por outro lado, temos visto uma série de abusos por pessoas que são incapazes de serem bons mestres e que hoje, através de direitos e através de legislações, né, de proteção contra a pessoa, acabam com isso dificultando certas situações. Vou citar algum caso muito famoso nos Estados Unidos, de um professor de taekwondo que foi condenado por não ter promovido um determinado aluno à faixa preta depois do prazo de 2 anos, porque aquilo estava sendo prometido né, dentro da propaganda da escola, e o aluno se sentiu como prejudicado pelo fato de, depois de 2 anos, independente do esforço ou não do aluno, independente da capacidade dele ter condições ou não de efetivamente receber uma faixa preta, sob os critérios que eu não sei quais são também, mas que, né, muitas vezes não foram alcançados, e com isso, então, acabou não recebendo esse aluno a faixa preta, e ele processou o professor. E o professor foi condenado pela justiça, porque provavelmente deveria haver uma promessa implícita ou explícita de faixa preta para esse aluno depois de 2 anos, né? Aí entra a mistura do marketing, né? Que promete as coisas e muitas vezes não se cumpre. E com isso, então, tivemos, né, essa situação que foi um caso muito conhecido nos Estados Unidos, tá? E muito paradigmático para as artes marciais. Então, observe que existe aí situações dos dois lados, né? E como é que nós podemos constituir, e aqui você está no Instituto Muyat, que justamente tem esse desafio, constituir uma instituição ou uma personalidade jurídica que, ao mesmo tempo que possa cumprir as leis de um país, possa também cumprir todos esses compromissos de legado, né? Por quê? Porque o que acontece com o legado? A pessoa fala, não, mas esse negócio, né, de tradição é anacrônico. Nós temos que lembrar que a tradição, ela existe não no sentido
do senso comum, que é algo que né, hoje se fala muito, né, da questão do tradicionalismo ou do conservadorismo, aquela coisa toda. A tradição, dentro das artes marciais, ela existe por um motivo muito simples, porque o trabalho de um mestre dentro de qualquer arte, não é arte marcial só, qualquer manifestação artística é muito mais amplo do que a vida biológica dessa pessoa. Eu quero dizer o seguinte, né, vamos supor que você, Sensei Ricardo Leite, comece um trabalho. O seu tempo biológico de vida é insuficiente para amadurecer esse trabalho. Por sorte, você é um mestre de Aikido, e o Aikido já tem uma tradição muito forte, a despeito da fundação formal ter sido razoavelmente recente para uma arte, mas ela tem tradições muito antigas, que são preservadas e são levadas principalmente pela cultura japonesa, que é uma cultura eminentemente tradicional, tá? Em muitos aspectos. Outros, hoje nós estamos vendo as mudanças que estão por aí, tá? Então, nesse sentido, o que é muito importante? Não dá tempo numa vida de nós amadurecermos a arte, mesmo no seu caso, mesmo no meu caso. O sistema Wing Chun, onde eu sou a 10ª geração, ainda tem muito mais coisa para ser desenvolvida, e eu ainda, né, além de tudo, tenho as nossas limitações intelectuais, limitações de talento e uma série de coisas, né, de tempo, e que faz com que é necessário que esse legado continue vivo para que gerações futuras continuem a evoluir, né? Então, é nesse sentido que o legado é tão importante. O problema é que em cada geração há uma natural certa ruptura em alguns aspectos, mas o cerne do processo é que precisa ser preservado. E o desafio é o que é o cerne e o que não é. O que é essencial e o que não é, para que nós possamos preservar o determinado legado. Qual que é a essência desse legado que o faz caracterizar como tal? Né? Ou, como eu falei, eu já contei essa história várias vezes e gostaria de contar de novo. Um dia eu estava almoçando fazendo de jejum, que seria o equivalente ao nosso café da manhã. Os chineses não têm café da manhã porque não tomam café, né? Tomam chá. E então nós estávamos na primeira refeição e nós estávamos num restaurante em Chinatown e nesse dia eu tinha dormido na casa do grão-mestre Miguel Hernandes, e o patriarca Muyá já estava nos esperando, juntamente com um companheiro nosso, um diretor muito reconhecido em Hong Kong, chamado Patrick Lung, em chinês Lung Kong. Tá? E ele estava lá conosco. Ele era uma pessoa que tinha mais ou menos a idade do patriarca Muyá, talvez até um pouco mais velho, mas ele estava lá na condição de amigo e também de aluno do patriarca Muyá. Né? Então, ele tinha uma relação meio ambígua, porque ele aprendia, mas como ele era muito famoso e de idade, né, parecido, até mais velho que o patriarca Muyá, ele tinha um nível de relacionamento com ele que era diferente da gente, por exemplo, que era garoto. Né? E quando nós chegamos, né, ele te falava inglês muito bom. E o patriarca Muyá estava referindo a nós, tanto a mim como ao grão-mestre Miguel Hernandes, como Kung Fu Crazy, né? Sabe? Né? E, né, quer dizer, são os loucos do Kung Fu, né? Seria Kung Fu Crazy. E ele corrigiu, e foi muito bacana que ele falou, não, eles não são Kung Fu Crazy, eles são crazy about Kung Fu. Ou seja, eles eram fanáticos do Kung Fu, né? Quer dizer, a pessoa que
estava lá, né? Eles eram nós somos pessoas que somos loucos por Kung Fu, né? Não, né? Não loucos, né? De Kung Fu, mas loucos por Kung Fu. E nós estávamos conversando e ele fez uma pergunta para mim que foi muito emblemática e mudou minha cabeça. Ele perguntou assim: Léo, você sabe por que a cultura chinesa, a tradição chinesa tem 5.000 anos? Eu falei, não tenho a mínima ideia, né? E ele disse assim para mim: porque ela está sempre mudando. Por isso que ela tem 5.000 anos. Então, por quê? Porque, obviamente, ele percebeu que a minha noção de tradição era a mesma do senso comum, aquela coisa de manter igual todas as coisas, né? E ele falou, esse menino bobinho, deixa eu dar uma orientação para que ele possa aprender. É um homem muito culto, né? Na época, eu não tinha dimensão da importância dele. Eu sabia que ele era uma figura muito importante em Hong Kong, mas eu só tomei conhecimento, olha só como são as coisas, né? Que ele era realmente muito importante, porque quando ele faleceu, ele já é falecido, o diretor John Woo, que é um diretor que eu tenho grande admiração, fez uma apologia a ele, fez uma declaração falando que ele, Lung Kong, foi o grande mestre dele, né, na arte da direção do cinema. Então eu falei, tá vendo? Aí muitas vezes você está lá do lado da pessoa, né? E você não entende o valor dessa pessoa, mas ele teve, né? Vamos dizer assim, essa generosidade de me educar nesse sentido e mostrar que o grande lance de uma tradição, de um legado, é sua capacidade de se transformar, a sua capacidade de se adaptar aos novos tempos. Só que como que uma tradição que se adapta a novos tempos o tempo todo preserva a sua essência? Porque não é mudar qualquer coisa, porque só uma cultura muito sólida pode se dar o luxo de se adaptar, pode se dar o luxo de mudar. Porque senão, se ela for frágil, ela acaba se perdendo. Então, é nesse sentido que é tão interessante nós observarmos esse processo transformacional, né? Como é que vai uma arte, né? Da mesma forma quando o Kendo desenvolveu as competições e o Karatê seguiu, né? O Sensei Nakayama, que foi o grande líder da escola Shotokan, ele falava que ele se inspirou no Kendo para desenvolver as competições do Karatê, mesmo sabendo que o seu sensei, o seu mestre, Funakoshi Gichin, ele era contra as competições, né? Então, ele falou, eu não sei, tanto que numa entrevista, pouco antes de falecer, ele falou, né, quando eu chegar lá no céu e encontrar meu mestre lá, eu vou ter um comitê, fazer um comitê celestial, né, para nós sabermos, né, se eu fiz alguma coisa boa ou não, né? Então, é muito interessante, mas o que é mais importante dentro desse sentido é como a gente mantém não só o processo de transformação, mas um núcleo duro extremamente tradicional ainda. Ou seja, vamos para os dois caminhos. Aquele grupo ou aquela tendência mais externa, ela se transforma. Mas para que eu possa dar o luxo de transformar aquela tendência externa, é importante fazer um movimento que, contrário a essa mudança, que vá manter o núcleo duro, que vá manter aquela essência do trabalho, para que você possa usufruir dessas transformações e, ao mesmo tempo, não perca a sua identidade. Essa combinação dessas duas coisas é muito importante. E aí que entra, então, o papel de onde cada um de nós nos encontramos. O que nós temos que fazer? Por exemplo, no seu trabalho no Aikido, nós já temos conversado várias vezes sobre isso,
né? Qual que é a sua grande contribuição para o Aikido? Ou qual que é a minha grande contribuição para o Wing Chun, ou para o Kung Fu, ou para as artes marciais? Por quê? Porque se nós sempre nos transformarmos, nós vamos perder toda a essência e vamos perder muitas vezes aquilo que deu base para aquilo se transformar. Por outro lado, se nós nos mantermos iguais, repetindo o igual, nós não temos a chamada evolução, que é tão necessária. Por isso que é importante nós termos uma parte invisível, sólida, né? E uma parte externa, redonda, como a moeda chinesa, né? A moeda chinesa, no centro, ela é quadrada e no externo ela é redonda, para ela permitir que tenhamos essa solidez, né, no interior e tenhamos essa ideia, né, solta, né, de fluídica no seu exterior, que foi o grande exemplo que os grandes mestres de artes marciais, a primeira vez que eu ouvi isso foi numa aula de judô com o meu sensei Goshima, falando sobre como que o professor Kano Jigoro, ele teve a inspiração do judô, né? Eu era um garoto, eu tinha 8 anos de idade, só para você ver, lembra até hoje da história do pinheiro, né, que estava lá e que a neve, né, ficava lá no galho e caía, mas o tronco continuava sólido, né? Quer dizer, o tronco é muito importante, continuar sólido, ao mesmo tempo que os galhos sejam flexíveis, para que se não quebrem. Mas se o tronco não for sólido, não adianta também ser flexível, porque senão tudo vai se quebrar e tudo vai se perder. Então, essa questão é uma questão muito importante, acho que muito polêmica, né? Quero te agradecer muito por trazer esse tema, que é um tema que eu acho extremamente atual e extremamente relevante para os momentos de hoje. E quero também aqui me saudar o Pilot Carvalheira, que é membro do canal Kung Fu Life, que está aqui presente conosco, o Stefano Rodrigo, que é o novo membro do canal, seja bem-vindo, Stefano, o Ved Carvalho, que também é membro do canal Kung Fu Life, está aqui conosco, participou de vários cursos, está participando do curso do Instituto Muya sobre os provérbios marciais, e o Samuel God, também que está aqui conosco, bem como o José Abílio Ferreira, que é membro do nosso canal lá de Macapá, está aqui também, né, fazendo a sua participação, sempre muito bem-vindo. E o João Carlos Violardi Lopes, que também está aqui conosco, e a Fraternidade Kung Fu, né, que também está aqui marcando a sua presença e agradecendo pela possibilidade da oportunidade. E o Samuel God, ele fala o seguinte: o senhor acha que a frieza ajuda na hora do combate? Coloca a frieza entre aspas. O que talvez você chame de frieza, Samuel, é você estar equilibrado emocionalmente para que se não deixe levar pela emoção de uma situação de alto risco. Porque as pessoas, claro, quando estão passando por alto risco, elas têm toda uma imersão, né, de sentidos e de emoções. E esse equilíbrio, que não é necessariamente a frieza, e eu vi que você muito oportunamente colocou entre aspas a frieza, não é a frieza que vai nos ajudar, e sim o equilíbrio das nossas emoções, da mesma forma como o equilíbrio da transformação, como nós estamos falando aqui. Muitas vezes nós ficamos muito entusiasmados com as novidades, com as inovações, ao mesmo tempo que muitas vezes nós rejeitamos a transformação. Então, não é nem rejeitar a transformação e nem ansiar pela inovação. Tudo vem no seu tempo e tudo
deve ser visto de uma maneira equilibrada. Esse é o ponto central, é a ideia do caminho do meio. E o Fábio Machado, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, que é membro do nosso canal, também está aqui conosco, né? E a Fraternidade Kung Fu fala o seguinte, né? Ou Fraternidade, porque esse aqui deve ser o nome de uma pessoa, de fato, acaba sendo um grande desafio. Sim, é um grande desafio. E o William Neves, Espírito Santo, está aqui também nos saudando, e o Fraternidade Kung Fu fala, esse grande professor traz a ideia de adaptabilidade, que é fundamental, né? Isso você só consegue se adaptar à Fraternidade Kung Fu se você se preparar e ter força para isso. Se você é frágil, você tem que se manter firme, rígido. E aí uma coisa leva a outra, ou seja, a falta de adaptabilidade te leva à derrota. Então, quando nós estamos falando de todas essas tradições, a ideia da adaptabilidade ela é muito importante. Ao mesmo tempo, a capacidade de manter o seu core, a sua essência. E o San Solinti, ele também nos saúda falando lá do Nordeste. De onde, hein, Santos? Fala de onde você está falando aí do Nordeste. E o Aderson Honorato fala, grão-mestre Léo Imamura conhece muito da vida Kung Fu. O Fraternidade Kung Fu diz que o nome dele é Fernando Sedano. E aqui vai, então, toda a importância de lidar com essas situações. Por quê? Porque, da mesma forma, nós que somos cultores de artes marciais, estamos atuando, né, nisso aqui. Eu quero até fazer uma homenagem ao sensei Ricardo Leite, porque a primeira vez que eu vi essa expressão cultor de arte marcial foram nas legendas daqueles filmes que passavam no Cine Niterói, né, que falavam de cultores de artes marciais. Isso aí na nossa década de 70, que a gente assistia aqueles filmes. Para quem não sabe, o Cine Niterói era um cinema que tinha lá na Avenida Liberdade, né, um cinema muito tradicional, assim como o Cine Joia, tá, e outros cinemas que tinham naquela época, que passavam filmes japoneses, tá, de artes marciais. Eu, inclusive, era menor de idade, mas eu tive o privilégio do meu primo Mauro Imamura ser gerente do Cine Niterói. Então, eu que não tinha dinheiro e não tinha idade, tinha a possibilidade de assistir os filmes, e lá que se falava de cultor de arte marcial. Não sei se você lembra disso, Ricardo. Era um passeio social, né? Tipo, pessoas se vestiam para ir no cinema na época. Pois é. E por que eu estou falando isso? Porque no momento, e aqui entra aquela pergunta que foi feita pelo Samuel, muitas vezes nós não temos a frieza de entender que mais importante do que nós pagarmos as contas, mais importante do que nós termos medo de fechar o estabelecimento, é ter a coragem de manter o que é essencial. E é claro que há muita coisa que pode ser mudada, há muita coisa que pode ser adaptada, mas há elementos que não se pode abrir mão. Há elementos que são inegociáveis. E identificar aquilo que é passível de ser negociado e aquilo que não é negociável, esse que é o grande desafio, não é só do artista marcial, qualquer líder, qualquer gestor precisa saber bem disso, né? Eu estava assistindo uma vez um filme lá na casa do grão-mestre William Moy, Pateraca Muyá já havia falecido, nós estávamos na casa dele lá em Nova York e nós assistimos um filme chinês muito relevante, porque esse filme contava sobre a polícia chinesa que perseguia contrabandistas de pele de animais que estavam em extinção. E eles passavam todo tipo de penúria, porque eles não tinham recursos,
Nessa época, a China não era próspera como nós estamos falando. A China retratada nesse filme era uma China ainda com muita dificuldade. Então, era muito curioso porque eles passavam por dificuldades básicas, tipo assim, eles estão perseguindo os contrabandistas, né? Eles tinham que calcular quanto de gasolina eles tinham, se dava tempo de pegá-los, porque senão a gasolina ia acabar e eles não tinham como pegar os contrabandistas. E para sobreviver e para continuar a missão deles, que eram policiais, eles tinham que fazer o seguinte: como eles não tinham recursos do governo, eles tinham que vender as peles que eles aprendiam dos ladrões, né? Ou seja, eles estavam fomentando o contrabando para poder prender o contrabandista. Então, olha que interessante, e olha quantas vezes nós, artistas marciais, passamos por essa situação. Quer dizer, no intuito de preservar ou de manter uma tradição, de poder preservar o legado, nós estamos matando esse legado. Entender esse desafio é muito grande, tá? E o filme, ele não tem final feliz. Depois, né, se quem quiser, esse filme é um filme já bem antigo, nem sei se... mas deve existir ainda, quem tiver a oportunidade de assistir. É um filme que, para mim, foi um alerta muito grande na época, né? Eu assisti isso aí ainda eu acredito que foi 2001, 2002, 2003 no máximo, né? E foi um filme que me marcou muito, porque eu vi quantas e quantas vezes nós fazemos isso. Para que nós possamos preservar algo, nós estamos contribuindo para a morte desse algo. Tá? E isso não é só nas artes marciais, e uma série de outros elementos aí, e a gente vê isso muito acontecendo no nosso Brasil, país também que está passando por várias dificuldades. Tá? Temos aqui algumas outras contribuições, e o Fábio Machado ele diz o seguinte: qual o motivo para mudarmos? O importante, o que é importante na mudança? A mudança faz parte da evolução. Né? Se você lembrar bem, um dos clássicos, né, da cultura chinesa é o clássico da mutação. Por quê? Porque o processo transformacional, ele faz parte da natureza humana. O ponto é esse, que a transformação, ela não é uma situação de transformar por transformar. Ela tem que ser transformada dentro de um processo que nós chamaríamos de natural. E entender esse natural que é o grande desafio, Fábio. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer mudar por mudar, e aí não faz sentido nós mudarmos. Por outro lado, a mudança faz parte da natureza, e para isso é importante a adaptação, importante os ajustes, ou aquilo que o professor Julian chama de eficácia por adaptação. Isso é fundamental. Por isso que mudar, ele é muito importante. Agora, o motivo para mudar, esse que é o grande desafio, Fábio. Entender qual o motivo para mudar. Quais são os motivos que levam à mudança? Por exemplo, nesse momento de pandemia, onde as aglomerações sociais, elas são ela tem que ser protocolar, né? Quer dizer, você vê, tanto que no Instituto Muiá, tanto o mestre Rodrigo como o mestre Ricardo, eles estão de máscara. Nós não estamos, porque nós estamos aqui isolados individualmente, mas eles que estão lá em conjunto estão seguindo os protocolos do Instituto Muiá para isso, que é o mesmo protocolo de qualquer lugar público. Então, entender esses desafios é muito importante, e entender a lógica disso também é importante, né? Para nós entendermos quanto que realmente, por exemplo, uma máscara é relevante, que tipo de máscara é relevante. Qual é a distância que cada um tem que estar para que se torne relevante
né, esse tipo de protocolo, tá ok? Então, o questionamento para a mudança, que talvez seja a sua pergunta, a sua grande contribuição, Fábio, faz todo sentido, tá? Porque mudar por mudar é tão estúpido quanto a resistência à mudança. E o Vitor Miranda, que está falando lá de BH, nos saúda também, bem como o Moi Saiwa, que está falando lá de São Roque. E aqui fala Fábio Killer, bons tempos, bolsas e carteiras de couro de jacaré, sem um mimimi politicamente correto. E também temos o Baiasan Kung Fu Wing Chun, que também aqui nos saúda. Então, outro ponto que vale a pena nós colocarmos quando nós estamos falando da questão do legado é como preparar e educar pessoas para o legado. Né? Como preparar pessoas para entender a importância da transitoriedade da vida humana e de quanto que a vida humana, por ser um privilégio, ela pode ser curta. Estou lendo agora um livro, juntamente, a minha esposa está lendo a biografia do Woody Allen e eu estou lendo a biografia do Bruce Lee, né, do Matthew Polly, né, que chama Bruce Lee, Uma Vida, que foi um presente do mestre Domênico Bernardes, né, um livro com mais de 700 páginas, e eu estou acompanhando aqui eu não estou lendo na ordem, eu estou lendo de uma maneira muito aleatória, mas o que é interessante? Interessante que Bruce Lee, por exemplo, viveu 32 anos. Né? Quer dizer, um tempo muito curto para a referência da vida humana. A partir do momento que, dentro da perspectiva Kung Fu, entendemos que a vida é um privilégio, então nós entendemos que ele viveu o que ele tinha que viver. E é claro que o seu legado estava muito longe de estar amadurecido. Daí a importância dos seus discípulos para amadurecer o legado que o Bruce Lee deixou, né? Isso, obviamente, estou falando no campo das artes marciais. O legado que Bruce Lee deixou no campo da cultura, no campo amplo, né, da cultura, onde ele traz uma série de revoluções com relação, por exemplo, ao entendimento do que é o oriental. Isso é muito interessante, né? Porque Bruce Lee foi o primeiro grande oriental herói, né, dentro de Hollywood. Nós temos aí, claro, outros heróis, como, por exemplo, Toshiro Mifune, que foi um grande ator japonês de samurai, né, que inclusive participou de um filme que ganhou o Oscar, chamado O Samurai, que é o filme que retrata a vida de Miyamoto Musashi, e que teve até uma homenagem a um mangá chamado Speed Racer. Né? Para quem não sabe, aquele M que tem no Mach 5, né, é de Mifune, né, que era o nome da família. Né? O Speed Racer, no original, chamava Go Mifune. Por isso que ele está escrito Go na camiseta dele, tem um G, né, na camisa do Speed Racer. Tá? E por isso que é em função do grande ator japonês Toshiro Mifune. Então, mas Bruce Lee foi o primeiro a ser um grande expoente, um herói oriental em Hollywood. Depois, seguido por Jackie Chan, né? Hoje muito aclamado, respeitado pelo conjunto da obra, né? Porque, ao contrário de Bruce Lee, Jackie Chan tem uma carreira extremamente longeva. Né? Você vê que hoje ele está com os seus 60 e poucos anos e ainda muito ativo. E enquanto que Bruce Lee faleceu com a metade da idade, menos da metade da idade de Jackie Chan. Tá ok?
E aqui temos aí outras contribuições, vamos ver aqui, que temos aqui o mestre Giarola, lá do Instituto Muyat, coloca o link para quem quiser ler esse livro do Bruce Lee, tá? Do Matthew Polly. Eu quero aqui recomendá-lo, tá? Um livro muito sério. Eu acho que tem várias coisas aí que ainda precisam ser trabalhadas, mas não há dúvida que é o livro biográfico de maior relevância aí até os dias de hoje, tá? Mas está longe de ser a biografia definitiva de Bruce Lee, mas é uma biografia séria, né, sobre o astro, né, das artes marciais. E o Pedro Braga, ele fala: boa noite, grão-mestre. Falo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E o Arnaldo Luiz de Almeida também nos saúda, e o Fábio Killer, ele faz a seguinte contribuição para a nossa live de hoje. No caso das mutações do ITIM, são mutações naturais e não comportamentais, e a natureza é visivelmente diferente entre os hemisférios norte e sul do planeta Terra. Até o Pacuá gira contrário. E temos também o Ricardo Leite Sensei, que falou que gostaria de falar, e eu vou passar a palavra, então, para ele, para que ele possa fazer aí a sua contribuição. Por favor, Ricardo. Uma pergunta, Sifu, uma dúvida minha, porque é dito, falando do Bruce Lee, que a comunidade chinesa não gostaria que fosse ensinada arte marcial para os americanos. Eu não sei se isso é fato, mas é fato que não era comum. Pelo menos aqui também não era uma coisa comum ensinar a fundo. Eu pergunto uma coisa, Sifu, com relação à tradição. O Sifu vê que a arte marcial, não só como cultura, mas também o oriental, fisicamente, veio com certa desvantagem com relação, por exemplo, os americanos, aqueles caras grandões. Então, a arte marcial era para eles ainda um recurso de defesa. E último caso também, quer dizer, ensinar aqueles caras grandes a fazer Kung Fu também era uma defesa que eles pediam numa situação de imigrante, situação... o Sifu vê que isso aí faz sentido, esse pensamento, Sifu? Porque não é só preconceito cultural, era também uma questão de se posicionar perante uma comunidade com segurança, porque a agressividade contra o imigrante nunca foi pequena, né? Obrigado. É interessante, inclusive, você falar isso, porque existe até uma série que foi originalmente proposta por Bruce Lee, chamado The Warrior, né, que inclusive passa na TV paga, e que conta justamente esses desafios dos primeiros anos, né, de imigração chinesa nos Estados Unidos e como que a comunidade chinesa sofria com relação a isso. E eu digo mais, sofre ainda hoje, né? Tá? Então, o mestre Paul Liu, que está lá na Califórnia, ele constantemente é solicitado para poder falar sobre defesa pessoal, né, para as comunidades chinesas, em função de toda esse sentimento de xenofobia, particularmente com relação aos asiáticos, né, que é um pouco diferente da situação, é uma situação de racismo, mas um pouco diferente da situação que os afrodescendentes, né, negros sofrem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil e em várias partes do mundo, tá? Primeiro, eu acho que são dois fatores que podem estar entremeados, mas não necessariamente eles estão. Primeiro caso é o seguinte: a China é um país extremamente invadido, né? Foi ao longo da sua história muitas vezes invadido, particularmente pelo Japão, né? Mas não só pelo Japão, por outros países também, porque o Japão tem um problema estrutural muito sério, geográfico, né? Porque tem não só um território muito pequeno para sua população,
como também tem um território muito pobre de riquezas naturais. Então, tudo isso é um desafio muito grande. E o Japão precisava de território. E, então, né, nesse particular, buscou atuar da maneira, né, belicosa, expandindo aí os seus, né, as suas extensões através da guerra, né, como muitos países fizeram. A China teve a sua arte marcial como o seu grande legado cultural. Então, quando ela chega nos Estados Unidos, você citou o exemplo dos Estados Unidos, nós temos aí, claro que os primeiros mestres guardando aquilo para eles, para poder se preservar, inclusive se defender. No entanto, de entendimento cultural que o Kung Fu vai muito além da defesa pessoal. Então, não era o caso também de se achar que com o Kung Fu, através do Kung Fu, a pessoa iria se defender totalmente. O motivo pelo qual, né, se tinha alguma restrição de transmissão do Kung Fu para os ocidentais era que os mestres do passado não acreditavam que o ocidental teria condição de compreender a complexidade que era o Kung Fu, e muito pelo contrário, acharia que só era para defesa pessoal. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Então, a partir do momento, não foram poucos, né, ocidentais, mostraram, isso aconteceu no Japão também, mostraram a seriedade, a capacidade de entendimento e a dedicação, né, as portas foram se abrindo naturalmente. Para isso, era necessário, é claro, cada vez mais um entendimento melhor sobre o que se tratava as chamadas artes marciais. Então, nós tivemos, sim, casos, porque muitos das tríades da máfia chinesa se fundamentou ou se calcou nas lutas para poder praticar ou pelo menos trazer uma crença para as pessoas, né? Crença essa que foi muito abalada depois da rebelião dos Boxers, né? Então, a rebelião dos Boxers teve um impacto não só em vários lugares para que essa ideia do Kung Fu como defesa pessoal fosse muito questionada, né? Para depois, então, termos essas situações. No caso, eu quero dizer para você, em particular, o caso de Bruce Lee, que teve como primeiro aluno Jess Glover, que era um afro-americano, né? Então, o Bruce Lee, ele sempre foi uma pessoa, né, que teve uma mente aberta nesse sentido, mas ele não era o único. E não entendo que houve esse tipo de situação, né, de maneira tão enfática que a gente vê, né, essa primeira versão surge no livro da esposa do Bruce Lee, né, Bruce Lee, o homem que apenas eu conheci, né, e que depois ela é reafirmada no filme The Dragon, né, a história de Bruce Lee, que Bruce Lee foi desafiado por Wong Jack-man porque Bruce Lee estava ensinando aquilo que nos Estados Unidos chamam de Caucasians, né? Ou seja, os ocidentais, tá? E eu pessoalmente não acredito nessa versão, né? Eu acho que havia outros entendimentos lá entre os chineses, né? E com isso, né, tinha um certo problema lá entre eles, né? O meu falecido mestre Li Hongqi, ele contava uma história que era muito interessante, né? Ele falava assim, se você colocar um chinês para lutar com um japonês, com um coreano, com
qualquer ocidental, o chinês sempre vai ganhar. Mas se você colocar 2 chineses para lutar com 2 japoneses, 2 americanos, o chinês sempre vai perder porque eles vão lutar entre eles, né? Então, isso era, né, era a visão que o meu falecido mestre Li Hongqi tinha desses desentendimentos, né, que acontecia dentro dessas diferentes questões, né? Temos aqui mais contribuições, Sensei. Deixa eu ver aqui quem o Fábio Machado, ele pergunta se que tipos de legados existem. Qualquer tipo, Fábio. Existem vários, tá? São todos legados. O que é um legado? É uma herança que a pessoa deixa para o outro, tá? E que qualquer patrimônio cultural, ele acaba se transformando em legado se ele é recebido por alguém e aquilo, principalmente, é cultivado. Muitas vezes, um legado não é cultivado e, com isso, morre. Eu estava hoje com o mestre Quintela, que está aqui presente na nossa live, e ele estava falando muito disso, né? Que não importa, que adianta alguém ser descendente, herdeiro de um grande legado, se ele não o cultiva, tá ok? Então, esse é um questionamento muito importante. E o Robson Al, ele diz o seguinte: boa noite, queridos mestres. E o Fábio Machado, mais uma vez, ele faz sua contribuição falando que Bruce Lee defendeu com unhas e dentes seu ideal sobre artes marciais. E o Fábio Killer diz o seguinte: o segredo marcial era fundamental antigamente. No mundo moderno não faz sentido, onde o inimigo pode te matar até via drone. Realmente aqui é uma observação bem curiosa. E o Fábio Killer fala o seguinte: hoje em dia, Ricardo Leite, a palavra de ordem é quem sabe faz ao vivo ou via Zoom. Na era de Aquários, o Kung Fu funciona assim: sem segredos, sem políticas, só treino e resultados. Aqui é uma coisa, né, a ser questionada. Por quê? Porque a ideia, né, de segredo, no Kung Fu nunca teve segredo. Né? O segredo no Kung Fu é justamente como você coloca, Fábio, é a descoberta através da prática. Né? E, por outro lado, né, não existe Kung Fu sem política. Política está presente em todos os lugares. Tá? Então, como disse o mestre Li Hongqi, se você tem 2 pessoas, já temos política sim, não tem jeito como não ter. E só treino também não basta, né? Porque se você quer algo, você vai precisar ter uma visão em rede, né? E é um aprendizado em rede que não é só o treino que irá bastar. E quanto a resultado, nós temos que lembrar que os resultados não é uma questão de resultado, né? O resultado é a questão de quando esse resultado aparece muitas vezes, tá? Então, por isso que o professor François Julian chama o Kung Fu de investimento paciente. Por quê? Porque primeiro você precisa investir, né? Você tem que correr atrás, né? Não é por isso que não faz sentido termos uma escola Kung Fu na escola, por exemplo. Só para você ter uma ideia, Fábio, lá na USP, onde é oferecido a disciplina, né, arte marcial chinesa, cultura e movimento, que é dirigida pelo mestre Walter Correia, até lá, o Wing Chun ele é ministrado como disciplina eletiva. Né? Não, por quê? Para que ela não se torne obrigatória, porque não faz sentido isso. E por que é paciente? Porque o resultado muitas vezes vai demorar para aparecer. Essa ideia de falar que o Wing Chun era um estilo onde a pessoa queria aprender rápido e ficava habilitado para lutar rapidamente, isso né, é uma história que eu acho que já se superou.
né? Hoje se fala até que o Wing Chun, depois até de 20 anos, ainda apanha, não é? Estão falando por aí, não é isso? Então, aí a gente vê que isso realmente não faz sentido. Foi uma tentativa no passado de trazer alguma promoção para o Wing Chun, né? Assim como no Jiu-Jitsu fala, é só colocar no chão que aí já a vitória é certa. Nós sabemos que não é bem assim. Tá? O Jiu-Jitsu e o Wing Chun são artes excepcionais, mas não há caminho simples para nenhum deles. Né? Eu lembro que quando uma vez eu conversando com o sensei Roberto Lage, do Jiu-Jitsu, ele falava que o dia que ele mais assim não gostava era uma segunda-feira depois do UFC. Né? Naquela época o UFC passava no final de semana, né? E fala, por quê? Porque vem um monte de pessoa aqui que quer aprender, achar que aprender jiu-jitsu é só jogar no chão e já ganhou. Né? Então, não era praticante sério, não era aquelas pessoas que vinham, pessoas que queriam resultado rápido, queriam resultado que efetivamente não era bem assim. Eu vou passar a palavra agora, então, para o sensei Ricardo Leite, para que ele possa fazer as suas considerações finais, e com isso a gente acaba aqui por encerrar essa live de hoje, né? Mais uma vez aqui organizada pelo Instituto Muya. Sifu, quero agradecer muito a oportunidade. Acho que dois pontos muito interessantes. A questão do investimento paciente é um ponto fundamental, porque realmente é esse ponto, como o Sifu acabou de explicar, né? Não é questão de conseguir quebrar um tijolo ou não quebrar o tijolo, ou um nariz ou não quebrar um nariz. É bem mais profundo que isso. E eu estava vendo, já estava essa reunião de grupos, organizações internacionais em que todo mundo concorda que a mensagem é dada, precisamos melhorar os instrutores, o nível de instrutor precisa ser mais compromissado. Todo mundo concorda. Quando todo mundo concorda assim, você já vê que todo mundo concordou que o outro precisa melhorar, o outro precisa fazer aquilo que ele está fazendo. Ou seja, todo mundo concordou que o outro deve fazer e ninguém melhorou. Então, concordamos, e qualquer um, por raciocínio lógico, que o conteúdo vai ser mais importante do que o canal que conduz o legado. O instrumento de condução do legado vai variar conforme a situação e o conteúdo vai ser a grande... Agora, o que é o conteúdo? Todo mundo concorda que isso aqui precisa ser preservado. Só que, em elementos de checagem, você vai ver que muitas vezes o que se concordou era sobre coisas diferentes. E esse é um desafio que, no mínimo, você se dedicar a estar exposto ao melhor nível e ambiente que você pode ser sincero e buscar o mínimo que você pode fazer, né? E isso leva, como o Chifu falou, ao investimento paciente, o que é para mim uma grande visão. Então, quero agradecer, foi para mim mais um enriquecimento, espero que em sintonia. Eu quero aqui só fechar aqui as colaborações, porque o Fábio Machado, ele fala o seguinte, ele fala que um legado pode surgir por necessidade, ele sempre surge por necessidade, viu, Fábio? Tá? Sempre surge por necessidade. E o Marcos Davi pergunta se o senhor sabe se o livro de David Peterson, Look Beyond the Pointing Finger, The Combat Philosophy of Wong Chun Leung, é uma boa leitura, o senhor já leu? Sim, eu já tive a oportunidade de dar uma lida e é um livro que eu recomendo, tá? David Peterson é um Sifu muito renomado, é uma pessoa que tem uma pesquisa muito profunda e ele é reconhecido como uma pessoa que tem sempre colocado em palavras, né, a mentalidade de combate do seu Sifu Wong Chun Leung, que é um Sipak meu, é um Sirin do Patriarca Muya. E o Fábio Killer diz, quando eu digo sem políticas, quis dizer sem politicagem, picuinhas que não convêm ao treino. Eu acho que eu estou plenamente
concordo com o Fábio Killer. E não existe humanidade sem política, diz o Vitor Miranda, e eu concordo com o Vitor Miranda também. Quero agradecer, então, mais uma vez a presença de todos aqui no nosso canal, reafirmando aí meu agradecimento ao Edson Maciel do canal Confulife, e passo a palavra aqui para o gerente geral, o gerente operacional, que não deixa de ser geral, né, Rodrigo? O mestre Rodrigo Giarola. Se for, bom, eu que agradeço ao senhor por mais uma quarta-feira disponibilizar o tempo na agenda do senhor e principalmente hoje, né, por ter aqui Ricardo Leite Sensei ao meu lado no Instituto Moyato. Tivemos aqui a oportunidade de passar o dia juntos aqui no Instituto e tenho a presença aqui também de Pedro Serafim, que chegou para acompanhar a live aqui no Instituto junto com a gente. E agradeço a presença de todos. Por favor, proposições de temas, né? Entrem em contato comigo, ou se não com o Edson Maciel do canal Kung Fu Life, que é o parceiro nosso das lives de quarta-feira. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.